E em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira, a Advocacia Geral da União afirmou que a graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira é constitucional. O documento foi encaminhado à ministra Rosa Weber, relatora dos processos que questionam a legalidade da ação de Bolsonaro. Ainda segundo a AGU, a concessão do benefício não revela crise entre os poderes, mas mera oposição tipicamente constitucional. O decreto foi editado um dia após o STF condenar Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão por supostos atos antidemocráticos. Constantino. Olha, de novo é chover no molhado, né? O assunto está encerrado, ou deveria estar, num país que respeita as regras do jogo e as leis, né? O Supremo foi lá, um relator que agiu de maneira muito abusiva, condenou a quase 9 anos de prisão um deputado com imunidade pelo crime de opinião, cheio de irregularidades, como o seu advogado Paulo Faria apontou muito bem, né? E o presidente foi lá com a sua prerrogativa constitucional que lhe cabe e concedeu a graça, o indulto individual. Assunto encerrado. A multa é absurda, tudo é absurdo, porque acabou o assunto. Eu sei que deve doer muito para o ministro Alexandre, que vinha perseguindo o deputado quase numa espécie de vingança ou tara pessoal, né, que não cabe ao ministro do Supremo. Mas o presidente usou a sua BIC para anular a ação da Mont Blanc da turma do Supremo. E tem que aceitar que a realidade é essa. Você, Fiuza, 3 minutos. É isso aí, é o direito criativo. O Alexandre de Moraes exerce hoje o direito criativo e todas as instituições que estão assistindo a isso, impávidas, estão sendo cúmplices. Não só o Senado, como a Câmara, é um deputado federal. O presidente da Câmara, Arthur Lira, está preocupado em acelerar lei da mordaça. Está preocupado em dizer que o sistema eleitoral é perfeito. E não está preocupado com o fato de que tem um ministro do Supremo Tribunal Federal perseguindo um deputado. Ao contrário, ele não se manifesta, a manifestação dele foi para dizer que insinuar, ou dizer mesmo, que o deputado Daniel Silveira estava usando o plenário da Câmara com propósitos midiáticos. Ele se recusou, por exemplo, o Arthur Lira, a colocar em votação como seria obrigatório para a Câmara dos Deputados a medida cautelar, altamente discutível, mas que tinha que passar pelo crivo da Câmara. O deputado Arthur Lira não quis saber. O Ministério Público não quer saber desse modus operandi do ministro Alexandre de Moraes com o seu direito criativo. Ninguém quer saber. Isso virou, de fato, quando nós falamos de legalismo, quando nós falamos de respeito às instituições do Estado Democrático de Direito, isso aí tem que abrir um asterisco para a ação do ministro Alexandre de Moraes. Ele vai criar o que ele quiser. Ele vai dizer que qualquer coisa que ele queira, que lhe incomode, ou que não lhe incomode, que sirva a sua coreografia de perseguição política, ele vai dizer que é ameaça de subversão à ordem. Então, a pergunta sempre é essa. Não temos mais reservas morais, O que eu estou entendendo é isso, não tem mais reserva moral. A gente vê esse tipo de ação ao arrepio das instituições. Então, o parlamento se omite, o Ministério Público se omite. Resta, eu acho, hoje, olhar para o próprio Supremo Tribunal Federal. Estes mandatos são muito longos. Esses ainda são jovens, vão ficar por muito tempo no Supremo. A pergunta é: nenhum dos senhores tem a preocupação com esse tipo de conduta? Nenhum dos senhores tem a preocupação que talvez o próximo presidente do Senado tenha a urbanidade de colocar, de aceitar um convite a um ministro como o Alexandre de Moraes para debater no parlamento essas medidas, e elas são muito controversas. E esse vento pode virar. Nenhum dos senhores tem essa preocupação. Os senhores estão achando que a nova instituição se chama Alexandre de Moraes, ou Luiz Roberto Barroso, ou Luiz Edson Fachin. Os senhores estão confundindo pessoas com instituições. Possivelmente, esse estado de coisas não vai durar tanto quanto os seus mandatos no Supremo. Diga, Zé.
O Supremo Tribunal Federal nunca mais será o mesmo depois da passagem do presidente Jair Bolsonaro pela presidência da República. Até então, eles eram seres mesmo mitológicos, vindos de um planeta e que se faziam conversar com o ministro da Justiça. Esse era o papel de ministro na Justiça nos governos anteriores. Fazer essa ligação, esta hermenêutica, né, com o Ministério, com o Supremo Tribunal Federal. Dizer ao povo brasileiro e ao presidente o que pensam os deuses ou o que as cabeças pensantes não tinham condições de fazer. Isso era o papel do Ministério da Justiça. O presidente Jair Bolsonaro transformou hoje o Ministério da Justiça em muito mais Ministério da Segurança Pública, colocou um policial de profissão no lugar e acabou exatamente com esta ideia de que tudo dependia do Supremo Tribunal Federal. Foi o primeiro também a questionar, a fazer perguntas e a dizer que aqui na Praça dos Três Poderes todos têm que conviver com poderes que a Constituição lhes garantiu. Não é que alguém deu o poder, é que a Constituição garantiu. E aí, quando o presidente assinou essa graça, esse perdão, é inusual? É sim. Nunca houve um perdão tão direto, pessoal, como esse, de um amigo, de um aliado, mas que estava sofrendo uma injustiça. E qual era o pecado? Exatamente de ser aliado, de ser amigo. Isso, para mim, está claro. Então, o que aconteceu? Mudou tudo. Não há nenhuma dúvida aqui em Brasília. Eu não converso com ninguém que tenha dúvida sobre a constitucionalidade. Então, a Advocacia Geral da União tem razão. É constitucional e não abala poderes. Agora, esse caso não acabou. Isso não encerrou. O Supremo vai decidir sobre os acessórios. Eu entendo que não existe acessório se o principal não existe. Você não pode colocar um som, um acessório num carro se o carro não existir, né? É assim também na vida jurídica, né? O que o ministro Alexandre de Moraes fez nesse processo? Dizer o seguinte, que estas desobediências não têm a ver com o processo principal. E aí, dá-lhe multa, 15 mil por dia. Eu não sei onde isso vai parar.